Soube na semana passada, nosso irmão José Barbosa, que esteve há alguns 6 meses de férias por aí, mas graças a Deus já no domingo passado estava, mas agora estou notificando isso aos irmãos. Os irmãos estão felizes com o Senhor Jesus? Os irmãos estão felizes por estarem aqui mais uma vez? Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Hoje vamos falar de um assunto muito antigo. Muito antigo. Mas o problema dessa antiguidade é que está crescendo, está cada vez maior. É dito que hoje em dia existe 2 bilhões de crentes evangélicos cristãos. Bilhões é com 9 zeros. 1,000,000,000,000. 2 bilhões. Se alguém disser que os muçulmanos têm mais aderentes do que os crentes chamados cristãos, diga a ele que é mentira, é apenas metade. Eu estou falando nisso, desculpe vir com essas coisas assim, parece tão fora do assunto, mas não é. Estou falando nisso porque esse mal está atacando milhões de cristãos dentro das igrejas evangélicas. E é um mal muito manhoso. Conhece como é que a cobra funciona? Ela vem manhosa. Satanás é chamado de serpente. Ela vem manhosa, mansinha, e de repente ela faz o que tem a fazer. Então, para tanto, eu vou chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o assunto que é mais profundo. Eu quero pedir aos irmãos que não se assustem de ouvir algumas coisas que nunca ouviram. Faz uns 15 dias, quando pregávamos aqui deste mesmo lugar, e os irmãos ouvindo aí também desse mesmo lugar, nosso pastor estava conosco ali. Ele agora não está, mas ele vai estar. Quando ele chegar, não senta ali, senta lá atrás. E eu, dando um exemplo ao que estava falando, e referi-me a este assunto que eu vou falar. No fim do culto, o pastor disse-me, certamente foi Deus que te guiou para tu falares nisso, porque isso é um mal que está avassalando a cristandade. Mais ou menos nessas palavras que ele me falou. Então, no domingo passado, tínhamos outra mensagem da parte do Senhor, mas hoje, então, eu vou falar desse assunto que até agora eu não disse o que era. Em português chama-se Teologia da Substituição, e se alguém está mais habituado com a língua inglesa, é o Replacement Theology. Replacement Theology. Teologia significa ensino acerca de Deus, porque Theo é Deus, nessa língua, não é na nossa, mas nessa língua. Theo é Deus e logia é estudo. Então, teologia é estudo acerca de Deus e das coisas relacionadas com Deus. Então, hoje nós vamos tratar dessa teologia da substituição. O que é substituição? É substituir essa Bíblia por esse papel. Ou vice-versa, substituir esse papel por essa Bíblia. É tirar uma coisa e substituir com outra no lugar daquela. Os irmãos bem fazem se me prestarem toda a atenção, não por causa do meu ser, mas por causa das palavras que eu vos vou falar. Normalmente, nós somos atacados da parte do inimigo, invisivelmente, inesperadamente, quando menos se espera e nós apanhamos um ataque. Muito bem. Então, o que eu vou falar, eu quero preparar bem os irmãos para o que eu vou falar. O que eu vou falar não é tanto para os irmãos não fazerem, é que não creio que estão fazendo, eu crendo nisso, mas é para os irmãos ficarem avisados para quando eu vir alguma coisa parecida disso para trás de mim, Satanás. Vamos então agora ao nosso assunto. Essa coisa da teologia da substituição é a teoria, a invenção de colocar Israel fora do mapa e colocar a igreja no lugar de Israel. Quantos irmãos não perceberam, levanta a mão. Todos perceberam. Isto é, todas as promessas,
Todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel devem ser espiritualizadas e dadas à igreja. Isso não é Bíblia, isso é diabólico. Por quê? Por que é que estão fazendo isso? É porque essa gente é amiga da igreja? Nunca. Eles não são amigos da igreja, quem faz isso. O alvo do nosso adversário, Satanás, é aniquilar o povo de Deus, o Israel, os judeus. Porque quando eles não conseguem, Satanás não consegue fazer isso, mas tem tentado, para não falar mais nada, ver só falar no holocausto. Quem é que sabe o que é o holocausto? Deixa-me ver. Milhões foram para o forno a gás. Era para me destruir. Mas cada vez há mais. As coisas de Deus são assim. Vamos continuar. O alvo do adversário é aniquilar o povo de Deus, o Israel, os judeus. Eles esquecem de que Jesus não só é judeu, mas é o rei dos judeus. E, além disso, ainda é o rei dos reis e senhor dos senhores de tudo quanto nós conhecemos e até mesmo do que nós não conhecemos. Porque o alvo é esse, destruindo o povo de Deus. Todas as promessas de Deus acerca da igreja são inválidas. Eu vou dizer outra vez. Tudo essa ânsia de não querer e tirar Israel do meio do caminho é porque, destruindo o povo de Deus, o povo judeu, todas as promessas de Deus acerca da igreja são inválidas. No livro de Hebreus nós lemos de que, a gente não tem tempo para ir lá agora, nós lemos de que, assim como Deus foi fiel com Israel, Deus será fiel com a igreja. Vamos dizer glória a Deus? Aleluia! Assim como Deus foi fiel com Israel, vai ser fiel com a igreja, porque Israel já estava à vista deles, o que Deus tinha falado. O que é para a igreja ainda não está à vista, nós queremos pela fé, mas está em mão dos irmãos em Hebreus, para aquilo como Deus fez com Israel, ele foi fiel, Deus foi fiel, vai ser fiel também com a igreja. E toda essa ânsia é só para ir contra Deus e destruir tudo o que Deus tem estabelecido. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja dada toda a glória e honra ao nome do Senhor. Então, eu escrevi aqui, é exatamente o que acabei de dizer, isso traz água no bico. Essa manha, essa artimanha, esse jugo traz água no bico. É para destruir tudo quanto é de Deus. Nunca e jamais isso aconteceu. Deus sempre teve um povo que o representou em todos os tempos e em todas as idades. E até hoje ainda tem e sempre vai ter. Neste mundo, então, depois dessa viragem de tribulação e tudo, vai ser a coisa mais maravilhosa que vai existir. Então, disfarçadamente, preste atenção, disfarçadamente dizem que as promessas feitas a Israel são para a igreja. Isso nem sentido faz. Eu podia arranjar, elas estão arranjadas, mas não vou falar nisso, 2 ou 3, que não faz sentido, não passa de uma para a outra. O que é para Israel é para Israel, e o que é para a igreja, mais claro do que água. Vamos ter alguma oportunidade para ver isso, mas agora eu quero só avançar até chegar bem ao assunto. Veja, assim como Deus fez promessas a Israel, e pelo facto de Israel ter falhado, preste atenção, Deus já não lhe dá o que prometeu. Vê mais uma vez. Assim como Deus fez promessas a Israel, e pelo facto de Israel ter falhado, Deus não lhe dá a Israel o que prometeu. É o que eles dizem, mas isso não é verdade. Eles podem mostrar alguma coisa, que Israel não está na terra, etc., mas nós vamos ver isso, que isso não é verdade. Da mesma forma, fará com a igreja. Isso é a teoria dessa religião, seja o por teologia, filosofia, que lhe queiram chamar. Da mesma forma, fará com a igreja. Isto é,
se tu falhares como Israel falhou, não vais ter nada, Deus vai fazer contigo o mesmo que fez com Israel. Os irmãos veem o ponto de mira deles, a manha, traz água no bico. O fim de tudo já não é Israel, o fim de tudo é atingir a igreja, que se tu viste o que é que eles fazem com Israel, se tu não fores fiel como Israel não foi fiel, vai te acontecer o mesmo a ti. Não, Senhor, o sangue de Jesus derramado na cruz perdoa os nossos pecados. Aleluia, mais alto. Aleluia, mais alto. Glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a ressurreição do Senhor Jesus nos justifica. Deus olha para nós justificados, porque Deus ressuscitou a Jesus. Para ficar bem claro que não foi Jesus que se ressuscitou assim, foi o Pai Eterno que ressuscitou Jesus, porque ele estava morto. Outros dessa quadrilha querem dizer que Jesus foi para a sepultura desmaiado. Não, Jesus morreu na cruz do Calvário. O mundo tudo sabe disso. Mas a mentira às vezes tem poder. E sabe o quê? Às vezes não é tanto, no que diz respeito ao crente, não é tanto é crer na mentira, é crer numa situação que é intermediária. É verdade, realmente faz sentido. Certa ocasião, acerca de um livro que escreveram por aí, o ator não merece que mencione o seu nome aqui. Ele diz, Jesus casou com Madalena, etc, etc. E diz a essa pessoa, uma certa secretária, não, Jesus não casou com ela. Sabes o que é? Não casou, mas deixa a gente pensando. E nunca mais esquece isso. É verdade, não, eu sei que é mentira, mas deixa a gente pensando. E eu não quero que os irmãos, ou nós não queremos, que os irmãos fiquem pensando no que podem vir a ouvir, se ainda não ouviram isso que nós estamos falando. Romanos capítulo 11, verso 25, Bíblias abertas. Agora, até aqui foi como uma preparação para os irmãos. Vamos ao nosso assunto. Romanos, capítulo 11, verso 25. Irmãos, não quero que vocês ignorem este mistério. Os irmãos querem fazer um favor? Digam mistério comigo. Mistério. Mais uma vez. O que é um mistério? O mistério é uma coisa ainda não revelada. Presta atenção. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Irmãos, e hoje é a palavra de Deus falando conosco. Irmãos, não quero que vocês ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo. Verso 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacob é Israel, a impiedade. E esta é a minha aliança com eles. É Deus que está falando pela boca do profeta. Vou ler o verso 27 de novo, e eu não vou interromper com minhas palavras. E esta é a minha aliança com eles, quando eu, Deus, remover os seus pecados. Agora Paulo entra, quanto ao Evangelho, os judeus são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, vocês gentios, vocês aqui, vocês gentios, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso é, não pode voltar atrás. O que está dito, está dito. Verso 30. Assim como vocês, judeus, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia. Não,
Não, verso 30. Assim como vocês, gentios, que receberam a salvação em Cristo Jesus, mais uma vez o verso 30. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência dos judeus. Assim também, agora, eles, os judeus, se tornarão desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Os irmãos vão perceber isso melhor se lerem a casa com muito sossego. Verso 32. Pois Deus colocou todos sob e debaixo da desobediência, estão percebendo? Para exercer misericórdia para com todos. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a Deus para que Deus o recompensasse? Pois dele, de Deus, por Ele, Deus, e para Ele são todas as coisas. A Ele, o nosso Deus, seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Os irmãos, vejam o que é que está escrito acerca dos judeus. Vamos agora ao nosso comentário. Como é que Deus... Isso vai ajudar muito a quem me escuta a perceber o encaixe dessa situação. Como é que Deus vai cumprir suas promessas com os judeus, com o seu povo, visto que todo o povo que atravessou o Mar Vermelho pereceu e morreu no deserto? Isso é uma boa proposta. Compreende? Como é que Deus vai cumprir o que prometeu a eles quando eles estavam no Egito, se eles depois de atravessarem o Mar Vermelho não fizeram outra coisa, coitados, senão desobedecer a Deus e por isso pereceram e morreram no deserto? Quem chegou à terra de Canaã, dos que saíram do Egito, foi Josué e Caleb, juntamente com todos aqueles que nasceram no deserto, que foram 40 anos no deserto. Muito bem. Como é que Deus vai cumprir? Guarda isso na tua mente. No fim, nós vamos precisar que isso esteja na tua mente. Como é que Deus vai cumprir a sua promessa com aqueles que ficaram no deserto? Era o povo de Israel. Era novinho, era um bebê, tinha acabado de nascer. Foi quando começou a ser chamado povo de Israel, foi quando estava no Egito. Muito bem, vamos então continuar. E além disso, Israel nunca gozou a terra que Deus lhes deu, nem metade. A terra que Deus lhes deu vai desde o Líbano até o Eufrates, e vem do Eufrates ao sul até quase ao Iraque, e volta para dentro, para a Arábia, até o Mar Vermelho. Agora, atualmente, Israel está governando 8% do território que lhe foi dado por Deus. Sabe o que é 8%? Por exemplo, uma pessoa tinha $100 na algebeira e em vez de ter $100 tem só 8. É o que é. Para os irmãos saberem mais ou menos como é que isto tudo funciona. Meus amados, até o dia de hoje, viveram mais tempo os judeus fora de Canaã do que propriamente em Canaã, na terra prometida. Este lugar, essa terra de Canaã, tem muitos nomes, derivado de assuntos que não interessam, mas o nome daquele terreno era Canaã e devia ser Canaã, porque Israel é o nome de um povo e não de um território. Mas isso não são coisas bíblicas, são coisas das autoridades que não vale a pena falar quem são. Muito bem, continuando. Deus é verdadeiro, fiel e justo. O Todo-Poderoso cumprirá suas promessas com seu povo de Israel, quando o Senhor Jesus vier com poder e grande glória como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Presta atenção. Mas eles morreram. Qualquer um de nós podíamos dar uma lista grande de coisas que impediriam ou que podiam impedir o facto de Deus cumprir as suas promessas, mas nós falamos de que todo o povo morreu no deserto, o que veio do Egito. Vamos usar essa só sempre como exemplo durante o tempo que estivemos falando disso. Então, o Todo-Poderoso cumprirá suas promessas com o seu povo Israel, quando o Senhor Jesus vier com poder e grande glória. Sei que estou repetindo, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, pastor, mas aqueles que morreram no deserto, como é que vai ser? Ok, guarda aí. Guarda isso aí. Fecha a mão e guarda isso aí. Todas as pessoas que já morreram, judeus e não judeus, vão ressuscitar. Sabia disso? Todas as pessoas que já morreram, judeus e não judeus, vão ressuscitar um dia. E é aí que o soberano Deus vai cumprir as suas promessas com Israel. Israel é um povo. A igreja é outro povo. Quando os exércitos de várias nações estiverem reunidos no Megido e no Armagedon, uma área muito grande ao pé do Monte Carmelo, etc. Hoje é chamada a Terra do Pão, há muitos farmos por ali. Muito bem. Quando os exércitos de várias nações, nós não estamos gravando, eu vou dizer quando o exército vermelho entrar no Eufrates e vier da China para Israel para acabar com tudo, eles têm uma surpresa à sua espera. Os israelitas dizem que até hoje ninguém sequestrou um avião israelita. El Al Israel Airlines. Isso não é chamado por aqui, mas por causa disso que acabei de dizer, me lembrou. Eles dizem que ninguém chega à porta do comando, chama-se o Picton, ninguém chega à porta do quarto onde estão os aviadores. Mas se alguém chegar lá, tem uma surpresa à sua espera. Ainda ninguém se atreveu a atacar um avião israelita. Então, da mesma forma, quando esses exércitos enormes estiverem no Megido, Armagedon, para tirar Israel do mapa, vai haver uma surpresa muito grande. Muito grande. Os exércitos celestiais, comandados por Jesus em cavalos brancos. Pastor João, que linguagem é essa agora, domingo de manhã? É isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo não é tirado da minha cabeça, é a palavra de Deus. Os exércitos celestiais, quando essa gente toda, essas nações todas, estiverem com carros de assalto e mãe não sei o quê, as máquinas mais modernas de guerra estarão ali para dar cabo dos deus. Por quê? É como quem chega ao pé de um exército para matar um coelho que está no meio do caminho. Israel é tão pequenino. Para que é tanta gente ali? O gênio, a raiva que vai ali dentro contra o povo de Deus. Isso. Os exércitos celestiais, comandados por Jesus em cavalos brancos, chegará ao lugar, ao recinto, para defender Israel. O Monte das Oliveiras se abrirá, rachar-se-á ao meio, metade para cada lado, abrindo caminho para a fuga dos israelitas. E então o Rei dos Reis acertará contas, Jesus acertará contas com as nações que agora querem ver Israel fora do mapa. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando acerca da teologia da substituição, de querer dar à igreja as bênçãos que Deus prometeu a Israel. Tem que houver mais, guarda para ti. A igreja tem as suas promessas, que são para a igreja, Israel tem as suas promessas, que são para Israel, e não há para confundir uma com as outras. A igreja, as promessas da igreja é para estar no céu com Jesus, ou então aonde Jesus estiver.
E as promessas do povo de Israel é para estar sentado debaixo da latada da vinha, com a perna encruzada, vendo o leão e a cobra brincando com o bebê. É o que está escrito na Bíblia. O pecado transtornou tanto a criação de Deus de que a criança não pode estar com o pé do leão ou o pé da cobra, não pode estar por causa do pecado, não por causa de eu pecar e tu pecares, por causa do pecado que tu herdaste de nosso avô Adão e Eva. Bom, espero porque o melhor está para vir. Israel é povo de Deus. Eu não estou dizendo que é o, eu não estou usando o artigo definido. Israel é povo de Deus. E a igreja é outro povo de Deus. Se os irmãos ouvirem algum convite para esse assunto de que as igrejas vão receber as bênçãos prometidas a Israel, depois de espiritualizadas, tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com isso. Isso é a entrada no caminho errado. E, principalmente, em poesia e sanda pelas igrejas todas. Hinos, coros e cânticos. Não é feito com essa ideia. Eu não vou mencionar nenhum, porque senão algum irmão vai dizer, eu não canto mais isso, mais aquilo. Não, eu não vou mencionar nenhum. Mas há cânticos que não falam disso ser assim, mas indicam. E se os irmãos pensarem agora em a letra de alguns cânticos que nós cantamos, indica quando nós usamos nomes do Velho Testamento com nós iremos para aqueles lugares de Israel, etc. Isso não está errado. E eu faço ponto de não mencionar nenhum cântico. Esses cantos não estão errados, não foram escritos, não foram postos à disposição das igrejas com essa intenção, mas quase que favorece os que estão com má intenção. Irmão, fica claro no teu coração, agora talvez nunca pensaste que precisavas disso, mas tu precisas de saber isso, que as promessas de Israel é para Israel e as promessas da igreja é para Israel e nada de misturas, porque só um pouco de mistura é o suficiente para entrares no caminho errado. E a demora, irmãos sabem, a demora a entrar no caminho errado. Mas, pastor, o que é que eles estão fazendo? Bom, o que é que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que promessas de Israel são espiritualizadas, mas eles não mostram na Bíblia como é que se espiritualiza aquelas promessas, porque não está na Bíblia. O que eu estou falando aos irmãos é muito mais sério do que parece à primeira vista. Por um lado, eu peço não perdão, mas eu fico com pena se algum irmão vá triste para casa porque havia um sermão acerca desse assunto. Esse sermão é um dos mais importantes que deve ser pregado às igrejas de Cristo Jesus nesses dias, para não misturar as promessas do Antigo Testamento com as promessas do Senhor Jesus. Vamos ver mais. Vamos agora mostrar a diferença dos dois povos. Eis aqui está. A igreja será arrebatada. E os irmãos dizem? Amém. Isto é, irá para o céu 7 anos antes deste acontecimento do qual eu acabei de falar. Desse ataque, dessa guerra misteriosa no Armagedon. As almas e espíritos dos salvos que já morreram virão com Jesus, quando vier arrebatar a igreja, virão com Jesus para morar em corpos que vão ressuscitar glorificados. Quem é que diz glória a Deus? Aleluia! Os irmãos perceberam bem então. E os salvos que estão vivos serão transformados, tudo em um abrir e fechar de olhos, para estarem sempre com Jesus, e assim subirá a igreja. A igreja, não o povo de Israel. A igreja, não o povo de Israel. A igreja.
A não ser, eu tenho isso aqui escrito em algum lugar, quando eu chegar lá eu vou repetir, mas já quero deixar claro, a não ser aqueles que pertencem à igreja, porque a primeira igreja evangélica foi dos judeus. A primeira igreja evangélica foi dos judeus, foi dos israelitas. Sem dúvida nenhuma. O que foi? 5.000 almas de uma vez, no discurso de Pedro, no sermão de Pedro, e depois mais 5, depois mais 3.000. A maior parte daquilo, se não tudo, eu não posso garantir, mas a maior parte daquilo, se não tudo. Vamos lá. No ministério do apóstolo Pedro, aparece um homem romano, Cornélio. Isso não fala ali, por isso eu venho para aqui. Parece um homem romano. Esse romano estava uma vez sentado na sua cadeira, debaixo do alpendre, à sombra, e chega um anjo ao pé dele. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido ao céu. Manda chamar a Pedro para falar contigo. Tu precisas de aceitar Jesus. Pedro, que era o pastor, vamos lá usar o termo. Naquele tempo não havia essa expressão. Pedro, que era o pastor da igreja, ele relutou um bocadinho. Ele disse, o que é que estás dizendo? Eu vi a casa de um romano, eu, judeu, a casa de um romano. Eu mencionei esse assunto para mostrar aos irmãos de que a primeira igreja foi judia. Judia é o feminino de judeu. Uma mulher é judia e um homem é judeu. Então, a primeira igreja foi judia. Quantos membros tinha, eu não sei, mas logo após essa questão do apóstolo Pedro, não houve mais essa barreira. Começou a ser a igreja judeu e gentio, tudo misturado. Houve algumas zangas aí, isso é normal, mas isso não é chamado agora para aqui. Muito bem. Então, nós estamos falando nós falamos acerca do povo de Israel, esse aí das minhas notas, e agora tenho que voltar. Não sei, acerca do povo de Israel, aqueles que pertencem à igreja vão ser arrebatados com a igreja, mesmo sendo judeus, sem dúvida nenhuma. Mas o povo de Israel, que ainda hoje é rebelde no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus, naquele tempo para vir, Deus vai cumprir a sua promessa, como ele lia em Romanos capítulo 11. Os irmãos imaginam, por isto é o cântico da vitória, a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis, quão difícil é sondar. O que é sondar? Sondar é mais ou menos isso. É por uma verga dentro daquela caixa para palpar o que está lá dentro. Uma sonda vai ver o que não se pode ver pelo sonda. Aquela coisa do motor dos automóveis que a gente fica para baixo naquilo, ele chama-se uma sonda do olho. Aquele espeto que nós fincamos no olho para ver se tem olho lá dentro, não se pode ver com uma pilha, não se pode ver de outra forma qualquer, então põe-se aquilo lá dentro. Então, quão insondáveis são os teus planos, ó Deus. Vamos continuar então com o nosso assunto. Irmãos, não calculam como eu estou fervendo aqui por dentro com isso. Talvez os irmãos não estão percebendo o meu ponto, porque não estão habituados com isso. Mas se os irmãos algum dia leem alguma coisa disso, ou alguém fala com os irmãos, um crente de uma igreja cristã, se fala com os irmãos dizendo isso, irmãos, as ofertas de Israel está para a sucata. As promessas de Israel agora são para a igreja. Manda esse gajo ao médico, porque ele está doente, quase morrendo. Toma conta dessa alma desamparada. E o povo, enquanto isso acontece ao povo de Israel, ele estava falando do arrebatamento, etc. Enquanto isso acontece, o povo de Israel ficará na terra por 7 anos, que vem a ser a 7ª semana, 70ª, a semana número 70, que ainda não foi cumprido, do profeta Daniel.
As 70 semanas de Daniel, que eu estou sempre a falar nisso aos irmãos, isso é a coisa mais evangélica que existe. Oh, homem de Deus, amado de Deus, a salvação do teu povo está determinada por Deus. Tantas semanas aqui, tantas semanas ali, até que o ungido seja tirado. E depois, Deus resolverá o problema com Israel. Outra, mas continua ouvindo. O povo de Israel ficará na terra enquanto a igreja já foi arrebatada. A não ser, como eu disse aos irmãos que estava escrito aqui, e veio repetir, a não ser os que pertencem, os israelitas, os judeus que pertencem à igreja, para passar pela grande tribulação, quando depois virá a igreja em cavalos brancos. Vocês estão vendo a enorme diferença entre Israel e a igreja? Definitivamente, Israel é Israel e igreja é igreja. A igreja deve respeitar o povo de Israel sem condições, porque a salvação vem dos judeus, disse Jesus. E toda a gente disse amém. Não querem dizer, mas eu vou dizer mais uma vez, a salvação vem dos judeus. Não é que os judeus salvaram a minha alma, é que Jesus foi e é judeu e vai ser sempre. E não, como eu disse há momentos, não sou judeu, mas o rei dos judeus. E por cima de tudo, o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus vai reinar tudo. Mas deixe-me acabar o assunto. Apocalipse capítulo 19. Estamos chegando ao final. Começa a coisa, pastor. Está crianças aqui? Ou pensa que só você é que sabe o que sabe e mais não sei o quê? Como é agora cavalos brancos agora? Para aí que eu vou te contar. Eu virei para os irmãos, eu tenho tempo ainda. Então eu vi João estava fora deste planeta. Então eu vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Ela já estava lá à espera dele. Já estava lá 7 anos à espera dele, até esse casamento, desde que foi arrebatada. Ainda vou falar mais nisso, que nós temos que terminar. Já a sua noiva se aprontou para vestir-se folhetado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Isso é a igreja, não é o povo de Israel. Isso é a igreja. E todo o Israel que se salvou aceitando Jesus como seu Salvador. Verso 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Verso 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, isto é, veem tudo. E em sua cabeça há muitas coroas, porque ele merece muitas coroas. E um nome que só ele, o cavaleiro, conhece e ninguém mais. Verso 13. Está vestido com um manto tingido de sangue. Glória a Deus, irmãos. O sangue que nos salvou. O sangue que nos fez ser igreja de Cristo Jesus. E o seu nome é Palavra de Deus. Ninguém sabia como era o nome dele no princípio do verbo. Agora aqui já diz que o seu nome é Palavra de Deus. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 14. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino. A igreja do Senhor Jesus, que acabei de receber os vestidos finos. Os seguia montados em cavalos brancos. E os irmãos dizem: meu Deus, eu nunca andei de cavalo, e eu vou andar de cavalo com Jesus. Irmãos,
Resolve lá o teu problema. Resolve lá o teu problema da melhor maneira que tu puderes. Isso é o que está escrito. E não vale a pena estar torcendo isso. Não vale a pena estar torcendo isso. Então, os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca, da boca do Senhor Jesus, saía uma espada afiada. Não é uma espada de aço, inoxidável, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. A espada não é para matar as nações, vai ferir com a sua palavra. A espada é a sua palavra. A palavra de Deus é a espada. Está na boca do Senhor Jesus. Não é ferir as nações com a espada, porque Ele vai reinar as nações. Jesus não quer as nações mortas, quer elas vivas, prontas para lhe obedecer, porque o cetro dele, o varão dele, é justo, é de justiça, e ninguém o pode fazer melhor do que ele. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa, glória a Deus. Está escrito este nome: Rei dos Judeus e Senhor dos Senhores. Escrito assim nos lombos dele. É uma coisa maravilhosa, sabe? Ser fiel ao Senhor, vais estar lá. Ser fiel ao Senhor, vais estar lá. A igreja vai estar com o Senhor Jesus. Nós vamos arrebatar para ir para o céu, mas está escrito que nós vamos estar sempre com Ele. Quando o Senhor vier para outro lugar qualquer, nós estamos sempre com Ele. Jesus dê a sua vida pela igreja. Jesus dê a sua vida por todos, mas nem todos se tornam a igreja do Senhor Jesus. Deixa continuar. Era só até aqui. Para não entrarmos em outro assunto. O nosso tempo está chegando ao fim, amados irmãos, mas deixa eu dar uma pequena recapitulação acerca disso, amados irmãos. Tu deste a tua vida a Jesus, ser fiel até à morte. O apóstolo Paulo disse, certa ocasião, esse é em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Irmão, custa o que custar, o Espírito Santo fez de nós o seu templo para viver. Ele nos ajudará, o Espírito Santo é Deus, Ele nos ajudará a vencer o mundo e tudo que está ligado com isso. E nós participaremos dessas maravilhosas situações com o Senhor nosso Deus, com o Senhor Jesus. Então, irmãos, alegra-te com isso. Sabe, a vida aqui pode trazer algum desgosto, algum desarranjo, alguma coisa, mas a nossa casa é lá em cima, a nossa casa é com Jesus, o nosso lar é eterno e já está ganho. Nós não temos que ganhar, é só sermos fiéis ao Senhor. Irmãos, uma coisa quero dizer. Eu vou dizer uma coisa agora.